Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, dá um like no vídeo, ajuda muito a aumentar a audiência. Você ajuda a criar mais vídeos como este e garante que nunca mais terei que parar. Era uma noite escura e chuvosa, perfeita para uma história assustadora. Em uma pequena cidade, havia rumores sobre uma série de assassinatos brutais que estavam ocorrendo nos últimos meses. As vítimas eram encontradas mutiladas de maneiras horripilantes, sem qualquer motivo aparente. A polícia estava perplexa e o medo começou a se espalhar entre os moradores. Todos trancavam suas portas e janelas com medo de se tornarem a próxima vítima. Os jornais locais apelidaram o assassino desconhecido de O Carrasco. Enquanto isso, no subterrâneo da cidade, uma dupla de psicopatas estava planejando seus próximos ataques. Eduardo e Sofia eram irmãos gêmeos, e sua sede de sangue os unia em um pacto sinistro. Eles se deleitavam com o medo que causavam nas pessoas, encontrando prazer sádico em seus atos brutais. Eduardo era um mestre na manipulação e sabia exatamente como atrair suas vítimas. Ele se passava por um homem charmoso e amigável, envolvendo suas presas em uma teia de mentiras e falsas promessas. Sofia, por outro lado, era a executora, uma mulher fria e calculista que não tinha piedade. A cada noite, a dupla saía à caça. Eles escolhiam suas vítimas com cuidado, observando seus movimentos, estudando suas rotinas e esperando o momento perfeito para agir. Nada os satisfazia mais do que o momento em que a vida de uma pessoa inocente era tirada, mergulhando-os em uma orgia sangrenta de violência. Conforme os assassinatos continuavam, a cidade mergulhava cada vez mais no caos. A polícia estava sobrecarregada e sem pistas concretas. A paranoia dominava as ruas, e cada sombra se tornava uma ameaça em potencial. Certo dia, porém, uma testemunha surgiu. Uma das vítimas de Eduardo conseguiu escapar com vida e, em um estado de pânico, contou à polícia sobre os irmãos psicopatas. A partir desse momento, a caçada começou. A polícia montou uma operação para capturar Eduardo e Sofia. As ruas foram vasculhadas e cada canto escuro foi investigado. Os moradores, em vez de se esconderem, se uniram para ajudar nas buscas, decididos a acabar com o reinado de terror. Após uma longa perseguição, as autoridades finalmente localizaram o esconderijo dos psicopatas. Um confronto violento se seguiu, mas a polícia conseguiu prendê-los. Eduardo e Sofia foram levados algemados, encarando as acusações por seus atos hediondos. A cidade finalmente respirou aliviada, sabendo que o pesadelo tinha acabado. No entanto, as cicatrizes permaneceriam para sempre. O terror causado pelos irmãos psicopatas deixou uma marca indelével na comunidade, lembrando a todos que o mal pode se esconder nas sombras mais sombrias. E assim, a história dos psicopatas Eduardo e Sofia se tornou um capítulo sombrio nos anais da cidade, um lembrete constante de que o mal pode estar ao nosso lado, espreitando em lugares inimagináveis. Era uma noite sombria e chuvosa quando um casal de namorados, Ana e Marcos, decidiram fazer uma trilha em uma floresta isolada. Eles estavam em busca de uma aventura, mas não tinham ideia do horror que estava prestes a se desenrolar. Enquanto caminhavam por entre as árvores altas e densas, Ana e Marcos perceberam que estavam sendo observados. Uma sensação arrepiante percorreu suas espinhas, mas eles tentaram ignorar e continuar sua jornada. De repente, um barulho estranho cortou o silêncio da floresta. Eles se viraram e viram uma figura sombria emergindo das sombras. Era um homem alto, com olhos vazios e um sorriso sinistro no rosto. Eles congelaram de medo. O homem se aproximou devagar, revelando uma faca brilhante em suas mãos ensanguentadas. Ana e Marcos perceberam que estavam diante de um psicopata, alguém que não tinha empatia ou remorso por suas ações terríveis.
O psicopata, cujo nome era Ricardo, começou a brincar com suas vítimas. Ele os cercou, fazendo-os correr e se esconderem enquanto ele os perseguia. Cada vez que ele se aproximava, eles podiam ouvir suas risadas perversas e os sussurros de insanidade em seus ouvidos. A floresta se tornou um labirinto sombrio e claustrofóbico, onde Ana e Marcos lutavam desesperadamente pela sobrevivência. Eles tropeçaram em troncos, ramos e arbustos, mas o psicopata estava sempre um passo à frente. Com o coração disparado e o medo dominando suas mentes, Ana e Marcos buscaram refúgio em uma cabana abandonada. Eles trancaram a porta e esperaram em silêncio, rezando para que o pesadelo chegasse ao fim. No entanto, Ricardo não desistiria tão facilmente. Ele cercou a cabana e começou a bater nas paredes, gritando insultos e ameaças. O casal se abraçou, sabendo que suas chances de sobrevivência estavam diminuindo rapidamente. No último momento, quando parecia que tudo estava perdido, os gritos de Ricardo foram interrompidos por sirenes distantes. A polícia havia sido alertada e estava se aproximando. Ricardo fugiu, desaparecendo nas sombras da floresta. Ana e Marcos foram resgatados, mas ficaram marcados para sempre pela experiência traumática. Eles sabiam que o encontro com o psicopata poderia ter tido um fim muito pior. A partir desse dia, eles passaram a valorizar cada momento e a se lembrar da importância da segurança e do cuidado ao explorar lugares desconhecidos. Essa história serve como um lembrete sombrio de que nem tudo é o que parece. O mal pode estar escondido nas sombras, esperando por sua próxima vítima. Era uma noite tempestuosa em uma pequena cidade, onde uma série de desaparecimentos misteriosos começou a aterrorizar os moradores. O pânico se espalhou rapidamente, pois todos sabiam que algo sinistro estava acontecendo. Os investigadores descobriram que as vítimas compartilhavam uma característica em comum: todas elas foram vistas pela última vez em um antigo parque abandonado na periferia da cidade. Chamado de Parque dos Pesadelos, esse local sombrio e deteriorado se tornou o foco das investigações. Rumores começaram a circular sobre dois irmãos psicopatas que haviam escapado de um hospital psiquiátrico próximo. Eles eram conhecidos como Alex e Laura, e sua história era envolta em tragédia. Eles haviam sofrido abusos quando crianças, e como resultado, suas mentes foram corrompidas, transformando-os em criaturas sádicas e perigosas. Enquanto os moradores viviam com medo, uma corajosa jornalista chamada Carla decidiu investigar o Parque dos Pesadelos por conta própria. Determinada a descobrir a verdade por trás dos desaparecimentos, ela se aventurou no parque abandonado, carregando consigo uma lanterna e uma câmera para documentar seus achados. À medida que Carla avançava pelas trilhas escuras e cobertas de musgo, ela sentia uma presença sinistra à sua volta. Os galhos das árvores pareciam se contorcer como dedos esqueléticos, e os sussurros do vento levavam consigo um arrepio na espinha. De repente, a lanterna de Carla começou a falhar, deixando-a na escuridão total. Nervosa, ela continuou a caminhar às cegas, guiando-se apenas pelo instinto e pelo som de sua própria respiração acelerada. De repente, uma figura emergiu das sombras à sua frente. Era Alex, o irmão mais velho, com uma expressão de puro sadismo em seu rosto. Ele se aproximou de Carla, brincando com ela, alimentando seu medo. Carla conseguiu escapar temporariamente, mas o pesadelo estava longe de acabar. Ela se viu em uma caçada desesperada, enquanto Alex e Laura a perseguiam pelo parque sombrio e labiríntico. Enquanto tentava encontrar uma saída, Carla descobriu uma caverna oculta, onde a escuridão era ainda mais profunda. Ela entrou, desesperada por se esconder, sem saber que estava entrando no covil dos psicopatas. Dentro da caverna, Carla encontrou pilhas de corpos mutilados e uma parede coberta de fotos das vítimas.
Seu coração afundou ao perceber que esses psicopatas não apenas sequestravam suas vítimas, mas também as torturavam até a morte. Enquanto Alex e Laura se aproximavam, prontos para acabar com Carla, sirenes ecoaram pelo parque. A polícia finalmente havia chegado ao Parque dos Pesadelos, atraída pelas pistas deixadas por Carla em sua investigação. Um confronto sangrento se seguiu, e a polícia conseguiu capturar Alex e Laura. A cidade finalmente foi libertada do terror que assombrava seus limites. Carla sobreviveu, mas ficou marcada pelo horror que enfrentou. Ela se tornou uma voz para as vítimas, contando sua história ao mundo, na esperança de que outros não precisem passar pelo mesmo terror. Essa história serve como um lembrete aterrador de que o mal pode se esconder em lugares inimagináveis, esperando para atacar os mais desprevenidos. Havia uma pequena cidade isolada nas montanhas, onde todos os habitantes viviam tranquilamente. Porém, nos últimos meses, um clima de medo começou a tomar conta do local. Várias pessoas começaram a desaparecer misteriosamente, deixando a comunidade em estado de pânico. A polícia local estava empenhada em resolver o caso, mas os desaparecimentos continuavam sem explicação. As investigações apontavam para um grupo de psicopatas que estava agindo na região. Esses indivíduos eram conhecidos por sua crueldade e falta de empatia, deixando um rastro de sangue por onde passavam. Uma noite, um morador chamado Lucas decidiu investigar por conta própria. Ele estava determinado a descobrir a identidade dos psicopatas e colocar um fim em suas atrocidades. Armado apenas com uma lanterna e coragem, Lucas adentrou a escuridão da floresta próxima à cidade. Enquanto caminhava entre as árvores, Lucas começou a ouvir vozes sussurrantes e risadas macabras. Seu coração acelerou, mas ele não recuou. Seguindo o som, ele chegou a uma antiga cabana abandonada. Seus instintos lhe diziam que ali estava o esconderijo dos psicopatas. Corajosamente, Lucas entrou na cabana, mas o que ele encontrou o fez congelar de terror. Nas paredes, havia fotografias de todas as vítimas desaparecidas, seus rostos distorcidos pelo medo. No centro da sala, uma mesa estava coberta por instrumentos de tortura, manchados de sangue fresco. Antes que Lucas pudesse reagir, ele ouviu um ruído atrás de si. Ele se virou e viu 3 figuras sinistras, vestidas de preto, sorrindo para ele com olhos vazios. Eram os psicopatas que aterrorizavam a cidade. Com uma risada diabólica, eles avançaram em direção a Lucas. Desesperado, Lucas lutou com todas as suas forças, mas era superado em número e crueldade. Os psicopatas o dominaram e o amarraram a uma cadeira. Eles começaram a torturá-lo lentamente, infligindo dor física e emocional, alimentando-se do medo e do desespero de Lucas. Horas se passaram e Lucas já estava à beira da exaustão, quase sem forças. Os psicopatas pareciam se deliciar com o sofrimento que causavam. Mas, em um último ato de coragem, Lucas conseguiu se libertar de suas amarras e pegou uma faca que estava próxima. Com um golpe rápido e certeiro, ele conseguiu ferir um dos psicopatas, que gritou de dor. O choque momentâneo permitiu que Lucas escapasse da cabana e corresse de volta para a cidade em busca de ajuda. A notícia da descoberta do esconderijo dos psicopatas se espalhou rapidamente e uma força-tarefa policial foi enviada para capturá-los. Após uma perseguição intensa, os psicopatas foram finalmente capturados e levados à justiça. A cidade respirou aliviada, sabendo que o pesadelo havia chegado ao fim. Mas as cicatrizes emocionais permaneceram nos corações daqueles que presenciaram o terror. A história dos psicopatas se tornou uma lenda assustadora que era contada para advertir as pessoas sobre os perigos ocultos que podem habitar até mesmo as comunidades mais pacíficas. Em uma pacata cidadezinha situada à beira de um grande rio,
A tranquilidade do lugar foi abruptamente interrompida quando um grupo de psicopatas sinistros chegou à região. Esses indivíduos eram conhecidos por sua sede de sangue e por sua mente doentia. Logo, começaram a ocorrer uma série de desaparecimentos na cidade. Pessoas iam e nunca mais retornavam. As famílias ficavam em agonia, sem notícias de seus entes queridos. A polícia local estava perplexa, sem ter pistas sobre os responsáveis por essas atrocidades. Certo dia, uma jovem chamada Sofia estava caminhando pela margem do rio quando avistou algo incomum, uma pequena cabana escondida entre as árvores. Movida pela curiosidade, decidiu investigar. Ao se aproximar, sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas decidiu continuar. Ao entrar na cabana, um fedor nauseante invadiu suas narinas. O ambiente estava escuro e úmido, com paredes sujas e móveis velhos. Sofia avançou cautelosamente, iluminando o local com sua lanterna. Foi então que seu coração congelou de pavor. Nas paredes, havia fotografias de todas as vítimas desaparecidas, seus olhares assustados e angustiados eternizados em imagens. Mesas cobertas de sangue e instrumentos macabros revelavam os horrores que haviam acontecido ali. Sofia percebeu que havia descoberto o covil dos psicopatas. Enquanto olhava em volta, uma sensação de ser observada tomou conta de Sofia. Ela virou-se lentamente e avistou 3 sombras sombrias paradas na entrada da cabana. Os psicopatas estavam ali, com seus olhos vazios e sorrisos malévolos. Sofia sentiu o pânico tomar conta de seu corpo, mas decidiu que não seria uma vítima indefesa. Com um grito de coragem, ela correu em direção à saída, mas foi capturada pelos psicopatas. Eles a arrastaram de volta para dentro da cabana, trancando-a em uma sala pequena e escura. A jovem ficou ali, encurralada, ouvindo os psicopatas gargalharem do lado de fora. Eles brincavam com sua presa, sussurrando ameaças e deixando-a à mercê de seu sadismo. Passaram-se horas intermináveis, enquanto Sofia lutava contra o medo e a desesperança. Mas a jovem não estava disposta a desistir. Ela encontrou uma brecha na parede da sala e, com toda a sua força, conseguiu se libertar. Correu desesperadamente, adentrando a floresta escura, com os psicopatas em seu encalço. Enquanto corria, Sofia ouvia os passos pesados e os risos sádicos cada vez mais próximos. O terror a impulsionava, fazendo com que corresse mais rápido. Porém, a noite escura e a exaustão começaram a tomar conta de seu corpo. De repente, Sofia tropeçou em uma raiz saliente e caiu. Os psicopatas a alcançaram, rindo maniacamente. Parecia que seu destino estava selado. Mas, nesse momento, um milagre aconteceu. Um grupo de moradores corajosos, alertados pelos gritos da jovem, apareceu no horizonte, armados com tochas e armas improvisadas. Eles cercaram os psicopatas, lutando com determinação para proteger Sofia e colocar um fim em sua terrível jornada. Em meio a uma batalha frenética, os psicopatas foram finalmente dominados e capturados. A cidade, agora em segurança, nunca esqueceria os horrores que presenciou. A história dos psicopatas assombraria a imaginação das pessoas, servindo como um lembrete sombrio de que o mal pode se esconder até nos lugares mais inesperados. Sofia sobreviveu, mas ficou marcada para sempre pelos traumas que enfrentou. A cidadezinha, por sua vez, uniu-se em solidariedade, buscando se recuperar daqueles eventos traumáticos e trabalhando juntos para reconstruir a paz que havia sido roubada. Uma noite fria e chuvosa em uma cidade pequena e isolada. As ruas estavam desertas e envoltas em uma densa névoa, criando uma atmosfera sombria e arrepiante. Nessa cidade, um grupo de amigos decidiu passar a noite em uma casa abandonada, localizada nos arredores.
A casa era conhecida por sua história trágica. Havia rumores de que anos atrás, um casal de psicopatas vivia ali, cometendo crimes terríveis contra suas vítimas. Seus atos hediondos eram tão cruéis que seus nomes ainda eram sussurrados em tom de medo. Os amigos, atraídos pela emoção do desconhecido, adentraram a casa abandonada. O ambiente estava escuro e empoeirado, com móveis velhos cobertos por lençóis desbotados. Ruídos estranhos ecoavam pelos corredores, fazendo com que todos se sentissem observados. Enquanto exploravam os cômodos, os amigos encontraram fotografias antigas espalhadas pelo chão. Eram retratos de pessoas desaparecidas, com olhares assombrados e expressões de terror. Percebendo a gravidade da situação, um sentimento de pânico começou a tomar conta do grupo. De repente, uma porta rangeu, interrompendo o silêncio opressor. Todos se voltaram, vendo um vulto sombrio surgir de uma das salas. Era uma figura alta, com olhos vazios e um sorriso macabro no rosto. Era um dos psicopatas que habitaram aquela casa no passado. O terror tomou conta dos amigos, que tentaram desesperadamente escapar. Mas a casa parecia ter vida própria, com portas trancando-se misteriosamente e corredores que se estendiam infinitamente. Era como se estivessem presos em um labirinto sinistro. Um a um, os amigos foram sendo capturados pelos psicopatas. Eles riam e zombavam, alimentando-se do medo de suas vítimas. Os corredores ecoavam com os gritos agonizantes dos amigos, enquanto os psicopatas se divertiam com sua aflição. A noite parecia não ter fim, com os psicopatas perseguindo e torturando os sobreviventes remanescentes. Porém, em um último ato de coragem, um dos amigos conseguiu encontrar uma saída oculta e escapar do pesadelo. Essa pessoa, traumatizada pelo que presenciou, nunca mais foi a mesma. O nome dos psicopatas e a história da casa abandonada se tornaram lendas urbanas assustadoras, assombrando a cidade por gerações. Até hoje, a casa abandonada permanece como um lugar assombrado, com relatos de avistamentos dos psicopatas e gritos ecoando à noite. Aqueles que se atrevem a se aproximar sentem a presença do mal e juram ouvir as risadas perversas dos psicopatas. E aí galera, eu queria muito agradecer por ter assistido. Se você chegou até aqui e gostaram do vídeo, sinta-se à vontade para deixar seu feedback nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se se você gosta desse tipo de história. Se você tem uma história pessoal que você gostaria de enviar, mande pelo e-mail na descrição do vídeo. Muito obrigado pessoal por ter assistido e espero que vocês tenham uma ótima vida.